E aí, pessoal, vamos lá com mais um pouquinho de matemática? Eu sou a professora Thaís e nós vamos continuar falando sobre frações equivalentes. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da ficha da página 59, que ficou como tarefa. Vamos fazer a ficha da página 60 e a página 109 do livro. Então, a tarefa era a resolução dessa ficha aqui. Anne e Gabriela estavam representando frações em uma linha. Vejam aqui como que elas começaram a representar as frações. Porém, o cachorro de Anne comeu uma parte da folha que elas estavam usando para a representação. Observe o pedaço da folha que sobrou. Qual é a linha maior? Explique o seu raciocínio. Lembra que a gente já tinha visto a comparação entre as frações? Vamos ver como que deveria ser a linha da Anne. A linha da Anne, onde ela representou a fração 1/2, ela tem que estar dividida em duas partes. Porque cada parte representa 1/2. Então, essa aqui representa a fração 1/2. E olha o tamanho da linha. A Gabriela... Vejam, parece do mesmo tamanho a parte que representa 1/3. Só que 1/3 significa que a parte inteira foi dividida em 3 partes. Então, a linha toda dela tem que ter mais 2 partes que correspondem a 1/3. E elas têm que ser iguais, porque a fração representa uma divisão em partes iguais. Então, com certeza, a linha maior, a mais comprida é da Gabriela, porque estava representando um pedaço, a fração que ela estava representando era menor, tá? Então, vocês podem escrever isso se vocês fizeram o desenho para ver como era a representação, ou talvez vocês tenham raciocinado de outra maneira, pensando, por exemplo, que um pedaço, até usando aquilo que a gente aprendeu de comparação de frações. A fração 1/3 sempre é menor que a fração 1/2, então o pedaço o todo dela é maior. Número 2. Observe o retângulo abaixo e responda ao que se pede. Que fração cada parte do retângulo representa? Vamos ver quantas partes o retângulo está dividido. São todas partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está perguntando assim: que fração cada parte do retângulo representa? Se ele está dividido em 10 partes, cada parte é uma parte. Então, cada parte representa 1/10. Outro exercício. Divida as barras abaixo em sextos e em oitavos. A barra de cima vamos dividir em sextos e a de baixo em oitavos. Vejam que essas barras aqui de baixo, elas têm o mesmo tamanho da barra do exercício de cima, tá? Isso é importante. Para dividir, vou colocar aqui, ó, 3 barras para a gente comparar. Vocês, se possível, usem uma régua quando forem desenhar, principalmente para dividir em partes iguais e poder medir em quantas partes está dividindo, tá? Eu tenho uma dividida em 10 partes em cima. Vou precisar dela para resolver esse exercício. Essa é a barrinha do exercício 2. E as barrinhas do exercício 3, uma é para dividir em sextos. Então, eu vou dividir aqui. Tentar dividir em partes iguais, 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a segunda barrinha em 8 partes iguais. Também vou tentar dividir em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a pergunta é a seguinte: qual número é maior? 1/10, 1/8 ou 1/6? Então, eu vou olhar aqui. Eu sei que aqui está dividido em 10 partes.
vou pintar uma. Isso aqui é 1/10. A segunda barrinha está dividida em 6 partes. Eu vou pintar 1/6, que é uma parte. E a terceira está dividida em 8. Eu vou pintar 1/8. Qual parte que é a maior? É 1/6. Visualmente a gente vê que a de 1/6 é a maior. A gente também pode usar o que a gente aprendeu: 1/6, 1/8 e 1/10. Viram que o numerador dos 3 é igual? Lembram que quando o numerador é igual, a gente pode comparar só os denominadores e que a maior barrinha, o maior pedaço é aquele que tem o menor denominador? Então 1/6, porque é o menor número, representa a maior fração. Veja que foram 2 jeitos para a gente resolver esse problema, tá? Próximo exercício, esse vocês não fizeram, a gente vai fazer juntos aqui. O exercício 4 pede para a gente marcar as frações na reta numérica. A gente já fez anteriormente um exercício para representar frações na reta. Como todas as frações que a gente está vendo aqui são frações menores do que um inteiro, frações próprias, ó, sempre o número do numerador está sendo menor que o denominador, a gente só vai precisar do espaço entre o 0 e o 1, porque isso aqui representa o espaço de um inteiro, tá? Para representar a primeira fração, lembrem o que a gente tem que fazer. Eu tenho que olhar o denominador para ver em quantas partes eu preciso dividir a reta. Na fração 2/3, eu preciso dividir esse espaço em 3 partes iguais. Vocês podem usar uma régua milimetrada para medir de forma que vocês consigam dividir em 3 partes bem iguaizinhas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 partes. O número 2/3 é a segunda. Então aqui eu ando 1, 2 e aqui é 2/3. Continuando, vamos representar a fração 1/2. 1/2 significa que eu tenho que dividir em 2 partes iguais, que vai ser mais ou menos aqui. Eu tenho uma parte que vai até aqui e outra parte que vai até aqui. Então 1/2 é bem na metade. Uma parte. Essa parte até aqui. E a fração 3/6? Bom, eu vou ter que dividir em 6 partes iguais. Eu vou aproveitar essa divisão aqui e vou, ó, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes iguais. E eu tenho que descobrir a terceira. Então, 1, 2, 3. Olha, 3/6 deu exatamente no mesmo lugar que 1/2. Será que vocês conseguem entender por que isso aconteceu? Porque elas são frações equivalentes. 1/2 é igual a 3/6. Porque se eu multiplicar o 1 por 3 e multiplicar o 2 por 3, eu obtenho 3/6. E a fração 4/9? Aí eu tenho que dividir aqui em 9 partes iguais. Mais uma vez eu vou dizer para vocês que vocês podem fazer a divisão usando uma régua milimetrada. Vamos lá contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partezinhas iguais. E daí eu preciso representar 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4/9 está aqui, ó, um pouco para cá de 1/2. Vamos desenhar a segunda reta? Segunda reta numérica. Ali nós temos que representar outras frações. O 0 e o 1. 4/5. Eu vou dividir aqui em 5 partes iguais. Vamos ver se eu consigo fazer aqui.
1, 2, 3. Se eu tivesse uma régua medindo, ficava bem mais fácil. 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ficou um pouco menor. Eu vou representar assim. Mas, gente, é muito importante que as partes sejam iguais. Aí a primeira fração é 4/5. Quantas partes eu tinha que dividir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, eu tenho que dividir em 5 partes iguais. Então, eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E eu tenho que representar a primeira fração, que é 4/5. 1, 2, 3, 4. Então, 4/5 está aqui. A segunda fração é 7/10. Como essas divisõezinhas menores representam 1/10, eu vou tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/10 está aqui. 5/10. É só contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. E a outra é 2/5. Os quintos estão representados aqui embaixo. 1, 2. Então, aqui temos 2/5. Observando as marcas que você fez na atividade anterior, responda. Que relação há entre as frações 1/2, 3/6 e 5/10? Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que 1/2 e 3/6 representam a mesma coisa. E os 5/10, não dá para ver direitinho aqui, mas é a metade da distância também. Então, todas essas 3 frações representam a mesma coisa e são equivalentes. Agora, coloque todas as frações em ordem crescente. Vamos começar pela fração que está mais pertinho do zero, que é 2/5. Vou comparar as duas linhas que a gente fez. Depois vem 4/9, que está um pouco mais perto do meio. No meio eu tenho 3/6, 1/2 e 5/10. Eu coloquei assim porque tanto faz em que ordem você vai colocar, porque essas 3 frações representam a mesma quantidade, tá? Depois vem o 2/3, os 7/10 e 4/5. 4/5 é a fração que representa o maior valor. Assim a gente colocou as frações em ordem crescente. Pegamos todas, pegamos. Agora escreva 2 frações equivalentes às seguintes frações. Não esqueçam, gente, que vocês podem obter uma fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, a fração 2/6, eu estou vendo que eu tenho 2 números pares. O numerador e o denominador são múltiplos de 2. Eles estão na tabuada do 2. Então, eu poderia fazer assim, ó, 2/6, eu vou dividir por 2 o numerador e dividir pelo mesmo número o denominador. Eu vou obter 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Então, a fração 1/3 é uma fração equivalente a 2/6. Vocês podem escrever muitas outras frações equivalentes. Esse é um exemplo. 3/8. 3/8 eu vou multiplicar por um número. Eu vou, por exemplo, multiplicar por 5. Em cima e embaixo. Numerador e denominador. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Quanto que é 8 vezes 5? 40. Então, essas frações são equivalentes. E a mesma coisa a fração 7/10. Que tal eu multiplicar por 10 o numerador e o denominador? Que fração que nós vamos obter? 70 centésimos. Aí, o resto das respostas é pessoal. Vocês é que vão escolher
por que número que vocês vão multiplicar o numerador e o denominador. Agora nós vamos para o livro falar um pouco sobre números mistos, tá? Observe a situação a seguir. Nossa família comprou 2 pizzas de 8 pedaços e comemos um total de 14 pedaços. Como podemos representar em forma de fração a quantidade de pedaços que a família comeu? Note que cada pizza foi dividida em 8 pedaços. Olha aqui, tem até o desenho da pizza aqui, ó. Cada pizza está dividida em 8 pedaços. Por isso, para representar a quantidade de pizza do desenho, usamos como denominador o número 8. E como foram comidos 14 pedaços, nossa fração será 14 oitavos. Nesse caso, temos uma fração imprópria. A gente já tinha visto que uma fração imprópria representa mais do que um inteiro, o que é verdade aqui, e o numerador é maior que o denominador. Mas a gente também pode usar um número misto, que tem o registro da parte inteira e da parte fracionária. Como 14 pedaços correspondem a uma pizza inteira e mais 6 pedaços de outra pizza, representamos a fração pelo número misto. Um inteiro, que é essa aqui, e a outra foi comido 6 oitavos. Então, o número misto é 1 inteiro e 6 oitavos. Agora que vocês já entenderam o que é o número misto, como tarefa, vocês vão fazer esse mão na massa dessa página aqui, que está relacionado a uma receita e tem mais algumas atividades, tá bom? Então, atividade de casa, resolução do mão na massa da página 110. Até a próxima aula, pessoal. Um abração para todos vocês.